Sou o pastor Alain, sirvo lá no Instituto Cristão Evangélico, desde já trago um abraço do Instituto aos irmãos. Sei que os irmãos têm nos abençoado naquela obra que é do Senhor e é dessa igreja. Estou com a minha esposa Elaine, meu seu filho Pedro Henrique não pôde vir, vai estar com os irmãos. Queremos agradecer pelo apoio e pelo convite. Amém? Hebreus capítulo 13. Fundamentos do amor para manter a unidade cristã. Para você solteiro, para você casado, para você com filho, para você viúvo. Isso é para você, para todos nós. Porque pensando em relacionamentos, pensando em transformação, porque existem coisas que precisam de transformação. E casamento é uma delas, né? Transforma duas pessoas em uma. Transforma o solteiro em casado. O casal em paz. A família. O modo de pensar. Muda o corpo. Transforma o nosso jeito de vestir. Transforma nossos bens. Transforma a nossa mente. Há muitas transformações em nossas vidas. E Deus vai nos orientar nessa noite para outras transformações tão necessárias para o nosso dia a dia. Atingindo áreas que são necessárias para o nosso relacionamento, para a manutenção do fundamento do amor, para manter a unidade da fé entre os irmãos. Hebreus 13, do 1 em diante, diz: seja constante o amor fraternal, não negligencie a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, sem o saber, acolher o anjo. Lembrai-vos dos encarcerados como preso com eles, dos que sofrem maus tratos, como que se com efeito, vós mesmo em pessoa fostes os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiadamente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem. Amém? Vamos projetar ali. Fundamentos do amor na unidade cristã parte do princípio que precisa transformar a nossa vida social, nosso convívio. E um dos convívios que a gente precisa ter para manter essa unidade é o amor fraternal entre nós, entre pessoas. O amor fraterno diz que tem que ser frequente, aquilo que se repete. Então, tenha interesse no outro. Tenha interesse, como cristão que vocês são, pelo outro. Seja constante o amor fraternal entre vocês. Continuem isso, a praticar isso. Nós devemos fazer isso. Pense no amor sentimental. E balance de vez em quando, né? Os nossos sentimentos. Mas pense no amor comportamental. Esse tem que ser firme. Tem que ser firmado em decisões, em escolhas. Quando a gente decide amar, o sentimento vai voltando, vai renovando. Estava em alto e baixo, ele vai nivelando. Quando a gente decide, um amor comportamental, tem esse tipo de atitude, a realização daquilo que Deus tem para nós. Então, o comportamento em dizer eu vou amar as pessoas é uma atitude constante, praticável, uma decisão que tomamos. Porque amar é ceder, compartilhar, compreender, tolerar. É aprender a viver com o outro. Nas suas dificuldades, nas suas diferenças, seja constante nisso. Construa um companheirismo, seja o melhor amigo do seu amigo. Seja o melhor amigo do seu pai. Seu pai seja o seu melhor amigo, seu companheiro, seu cônjuge. Tenha amor fraternal uns para com os outros. E isso não pode ser de forma ruim, errada, de forma mascarada. Que os seus atos sejam menos simulados e mais real. Entende? Você vai tirar a meditação, você vai lá no simulador. Mas aquilo não é realidade. Você tem que ir para a prática. Decidir dirigir bem. Assim seja você dirigir no seu lar. Tem que praticar e dirigir bem.
Isso é uma decisão. Não é um ato simulado. O irmãozinho aqui, as duas irmãzinhas lá atrás, muitos outros aqui, saíram dos seus bancos para nos cumprimentar. Que amor fraternal, que lindo isso. Parabéns, igreja. Parabéns. Foi decisão, foi ação. Como a gente sentiu cuidado, amado? Continue a fazer isso. Isso muda a nossa vida social, deve ser um amor constante. Segundo item da vida social que deve mudar, não negligenciar a hospitalidade. A hospitalidade tem que ser algo recorrente, que volta a ser feito. Que volta a ser feito. Receber outros em casa, um amigo estranho, precisa ampliar o ciclo de amizade. Abraão, peregrino, ofereceu hospitalidade generosa, sem saber que estava hospedando anjos, sem saber que estava hospedando o próprio Deus. Um anjo é o quê? Um mensageiro, um enviado. Alguém que vai se hospedar na sua casa pode ser alguém que vai enviar uma mensagem de Deus para você, que vai compartilhar uma bênção com você. Abra a sua casa, hospede as pessoas. O texto diz que Jesus diz, eu era forasteiro e me hospedaste. Quando? Todas as vezes que fizesse aos meus pequeninos. Deus nos acolheu. Acolha as pessoas também em sua casa. É tão bom a gente receber pessoas em casa. Lembrando que nós somos peregrinos, nossa hospedagem é no céu. Mas acolha pessoas, compartilhe experiência de vida com elas. Recebi uma pessoa em casa que veio fazer um curso. A gente não conhecia a pessoa, outra pessoa indicou. Você pode receber fulano? Vamos receber. Foi uma oportunidade tão boa compartilhar com a pessoa que a gente nem conhecia. Já recebemos ela 2 vezes. Outro veio, você pode receber meu filho, que está com a esposa, que está com a sogra, que está com 2 cachorros? Os pets? Sim, podemos, acolhemos. Né? É tão bom. Lembra, Abraão está no deserto, gente. No deserto falta o quê? Água. No deserto falta o quê? Pão. Pensa, água tem que vir do céu para chover, evapora e volta para o céu para ter pão. Precisa de trigo, cevada, precisa de plantar, precisa da água para molhar. Alimento difícil, num ambiente hostil. Então pensa você sair daqui, ter que ir lá para Nápoles e o carro quebrou. Precisa que alguém acolha. Um ambiente hostil, fora da sua realidade. E o que Abraão faz? E o que nós precisamos fazer? Servimos água e pão. Essa é a ação correta. E o que mais? Abraão vai lá e faz novilho, leite e coalhada. A ação com os bens que tinha na mão. É o que você tem. Outra vez eu hospedar alguém em casa, a pessoa, você pode me receber? Eu falei, Lane, a gente não tem um tostão, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai hospedar essa pessoa tantos dias aqui em casa? Senhor, o Senhor vai providenciar. Gente, não faltou nada. Era mesa farta. Não faltou nada. Entende isso? Essa é a ação de Deus. Acolha pessoas em sua casa. Hospitalidade não importa o tamanho da casa. No lar, espaço para compartilhar algo com alguém. Uma refeição. Pessoas se tornarão agradecidas por se hospedar na sua casa. É tão bom isso, é tão bom. Então, a hospitalidade é um tema fundamental do amor para manter a unidade dos cristãos. Onde você estiver, o seu lar deve estar. Abraão prepara 3 medidas, eram 3 hóspedes. 3 medidas, no deserto, ação, etc. E ele fez isso, compartilhou o pão e não faltou nada. Terceira coisa, seja misericordioso. Tenha interesse pelo outro. Ele diz, lembre-se dos encarcerados. Ou seja, lembrar de alguém é pôr ação nisso. Tenha misericórdia, visite os que estão longe. Visite os ausentes. Os que estão longe de nós temporariamente. É fácil se esquecer do encarcerado. É fácil se esquecer do que está enfermo. Eles não estão nas nossas vistas. E o texto diz para a gente ter interesse e compaixão pelo outro. Lembre-se com ação sobre eles, os esquecidos. O texto diz, lembrai-vos deles.
Lembrai-vos de quem está sobre cadeias e sobre cadeados. Tem muita família presas dentro de casa, não sai para nada. Muitas famílias presas com depressão, trancadas em seus cadeados. E muitas famílias em cadeias espirituais, sofrendo. E ninguém está lembrando delas. E nós devemos lembrar. Preste auxílio a alguém, porque a mesma necessidade que essa pessoa tem, nós temos. A dificuldade, o sofrimento é comum. A dificuldade aparece a todos nós. Então não fique no seu umbigo pensando que só você que está sofrendo. Tem muita gente sofrendo também por aí. E é o mesmo sofrimento comum a todos nós. Seja numa intensidade maior ou não, mas é sofrimento, não importa. A gente tem que pensar nas pessoas, na vida delas. Ele diz, lembre-se dos que sofrem maus tratos. Os que sofrem maus tratos, como os que se com efeito fossem vocês mesmos os maltratados. Tem alguém dentro de casa sofrendo agressão. É a mesma coisa que eu senti essa agressão. Aumentou em muito, 21% na pandemia, os maus tratos à criança. Essa dor delas tem que nós sentir também. Chegou no instituto uma criança com os pés queimados, gente. Quantas pessoas não estão sofrendo, recebendo um maltrato? O que é um maltrato? Dói. Se fosse como se fosse nós mesmos sentindo. Mas tem gente que maltrata. Tem gente que está maltratando, em vez de estar cuidando. Lembre-se dessas pessoas, elas estão sofrendo por aí. Exortações fundamentais para nós, para a transformação da nossa vida sentimental, ele vai nos orientar. Fidelidade e honra ao matrimônio. O matrimônio é honroso desde Gênesis. Em todas as culturas, o casamento é algo positivo e honrado. Deus fez para homem e mulher. O casamento tem que ser honroso. Uma coisa honrosa é algo precioso. O casamento tem que ser algo precioso para vocês. Uma preciosidade. Mas quando a gente não tem amor, só vai ter ódio, dor e horror. E no fim, empurrou, machucou. Não depende do seu sentimento, os atos mudam os sentimentos. Romance e admiração estão nas pessoas que expressam no casamento. Então, a pessoa diz, eu não gosto do casamento, o casamento é ruim. Não é o casamento que é ruim, é as pessoas que são pecadoras. O casamento é uma bênção. É as pessoas que não têm Cristo que são pecadoras. Então a gente tem que expressar, amar é uma decisão que tomamos e uma ação que iniciamos. Quando você dizer eu te amo, expresse isso, demonstre. Porque o sucesso do seu casamento está nele mesmo, vocês. É vocês que têm que decidir como será o seu casamento. Porque as transferências de culpa devem acabar aqui. É como uma família que está reunida à mesa e a criança, ao pegar a xícara, esbarra na xícara e derrama. E o pai briga com ela. Presta atenção, menino, seu desastrado. E a mãe triste vai lá, limpa, etc. Outro dia a família está reunida na mesa. O pai vai pegar a xícara, ele esbarra na xícara e derrama. A criança olha para o pai, a mãe olha para ver a reação. E o pai diz, mulher, já não disse para você não colocar a xícara aqui? E ele bota a culpa nela. As transferências de culpa devem acabar aqui. Você é responsável em sua família. É você que decide como será. Matrimônio, a bênção que o Senhor deu para nós. Terceira coisa, na nossa vida sentimental, a questão de sexualidade. O casamento é entre homem e mulher que assume um compromisso até que a morte separe. Até que a morte separe. Quantos anos de casamento? Até que a morte separe. Sexo, só no casamento. Antes do casamento, se preserve. Se preserve. Isso é o planejamento de Deus para nós, é o fundamento do amor para manter a unidade cristã. Como um leito sem mácula. O sexo tem que ser sem mácula. Mas quem está maculando o sexo? As do Job.
né? Os engraçadinhos, assanhadinhos por aí, é que tem maculado o sexo. O homem usa o dinheiro para ganhar o sexo. Tem muita mulher usando o sexo para ganhar dinheiro. Isso é mácula. Isso é mácula. Quem está maculando o sexo? As mulheres tipo a de Potifar, que não era flor para se cheirar. Né? Gente, ações de fé. Desejo no corpo, nós temos. Jovens, adultos, até as crianças, nós temos desejos, sentimentos no corpo. É dom de Deus e nós devemos controlar isso. A bênção da fé de Deus diz: a fé não me impede de comer, mas ela me impede de ser glutão. A fé não me impede de dormir, mas ela me impede de ser preguiçoso. A fé não me impede de sexo constante com meu cônjuge, mas me impede de ser fornicador. A fé não me impede de sexo, mas me impede que Satanás me tente. A fé não me impede o que é devido entre marido e mulher, mas me impede de se recusar para o meu cônjuge. Me impede de se entregar para outro indivíduo. Isso a fé me impede. Entende? Então seja a sua vida íntima, sem mácula. Outra área emocional que você tem que cuidar, os fundamentos da fé estão baseados nisso, senão vai haver reprovação. Versículo 4 ele diz, 2 exemplos: não recebe a aprovação de Deus, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Cuidado aí para não ser muito emocionado, porque adúltero e impuro é porque está emocionado demais no corpo. Não pode ver um decote, não pode ver um corpo sarado. Vai trazer dificuldade. Ah, é para maior de 18, eu sou de maior. Espera aí, não, Deus não aprova essas coisas. Deus não aprova essas coisas. Arrependa-se, arrependa. Matrimônio e leito sem mágoa são preciosos, mas impureza sexual e adultério são vergonhosos, são máculas do cão. Vai manchar a sua família. Quer destruir a sua família? Coloque a mão em outra mulher para pecar contra ela e vice-versa. Só quem está doido, quer cometer loucura, é que comete tal ato. Mas há arrependimento. Há arrependimento e transformação. A Bíblia diz: não tem outro Deus perante mim. Ecoa sobre nós. Não tem outro cônjuge além do seu cônjuge. É isso. Seja exclusivo um do outro. Quantas cadeiras tem sua mesa? Na sua casa? Quantas cadeiras tem sua mesa? Sentei na mesa da casa do pastor. Cabe gente. Cabe gente. Uma boa refeição. A mesa, depois da cama, é o móvel mais importante da sua casa. Porque na mesa você vai chamar a família, reunir a família para conversar, para projetar, para planejar o que vai ser, o que vai acontecer. É na mesa que toma uma boa refeição. É na mesa que tem que ter humor. Por isso, o fundamento da fé, o fundamento do amor para manter a unidade da família é: tenha amor, sabor e humor na sua casa. Faça a sua família sorrir, conte piada. É gente carrancuda, é gente bruta, que não fala um te amo, não dá um abraço, não faz uma gracinha com a esposa, não faz uma gracinha com os filhos. É em volta da mesa, é na intimidade do lar que você vai fazer isso. Você casou pelo fato ou pelo feto? Casam-se pelo fato, porque no casamento é que se permite o sexo. Casam pelo fato que se mora com alguém sob o mesmo teto e a partir daí se concebe o feto. Casam-se porque o relacionamento é hétero entre homem e mulher. Casam-se porque o perdão é constante, porque é o correto. Casam-se porque houve oração para chegar àquele momento do altar ao caixão, até que a morte separe. Mas quando a gente vai casar pelo feto ou pelas coisas incorretas, acontece que
Casam-se pelo feto, pelo amor aos bens e desejos incorretos. E acabam se entregando à pessoa errada, para no final reconhecer que não era o companheiro certo. Então cuidado, você que ainda vai casar. Escolha no Senhor. Tem vantagem, gente, um casamento. Tem vantagem. Mais saúde, mais bens. Eu tinha um Fiesta, agora eu tenho um Civic. Graças àquela mulher lá que orou comigo. Entende? Mais saúde, porque se fosse por minha conta eu não ia no médico. Mas ela leva, ela marca. Entendeu? O casamento faz a gente mais feliz, mais abençoado. Faz sim, isso acontece. Lembra de 1 Coríntios capítulo 13? Diz: o amor é isso, o amor é aquilo, o amor é isso, o amor é paciente, o amor é bendigno, não se ufana, não se obedece. Vamos trocar a palavra amor por família? Vamos trocar a palavra amor pelo marido? Vamos trocar a palavra amor pela esposa? Pelo filho? Então troque. A família não se ufana, a família não se conduz inconvenientemente, e no final diz: a família jamais acaba. Não interessa como nos sentimos em relação aos outros. Comportamento correto, é perdoar e se amar. O fundamento do amor não importa o que eu estou sentindo, a ordem é: perdoe. E quando eu perdoo, libero perdão, o sentimento de Deus vai trabalhando dentro do meu coração. E a unidade vai se mantendo conforme Deus quer. Terceira questão para nós: fundamentos do amor para a unidade cristã transformando a nossa vida material. Não tenha avareza na sua vida. Não ame o dinheiro. Sexo e dinheiro são duas coisas, se você não cuidar e não tratar bem, vai causar dificuldade na sua vida. Então, conserve-se longe do amor ao dinheiro. Busque bem, trabalhe, o dinheiro é importante, é necessário, mas o amor a essas coisas não. Não deixe as coisas dominar você. Domine as coisas que você tem. Domine o seu dinheiro, domine os seus recursos, domine o que você faz no seu trabalho, domine as coisas, não deixe elas dominar você. Deixe apenas o Espírito dominar todo o seu ser. E Ele vai conduzir. Então a nossa vida, a nossa família não é: isso é meu, isso é seu, não. Agora é nosso, agora não é eu, é nós. É isso que é o vínculo da família. Tudo é nosso, tudo é nosso. Não é, a conta é de fulano, comprou, isso é dele. Não. Tudo é nosso. Entrou debaixo do meu teto, tudo é nosso. É da minha casa, é da minha família. E se servir para outros, vai servir para outros também. É assim a vontade de Deus para nós. Não seja ingrato, contente-se com o que você tem. Não seja ingrato. A pessoa fica desejando mais do que Deus já está dando. Gente, contente-se com o cabelo que você tem. Tem gente que está com câncer e não tem cabelo. Contente-se com a palanquinha que está vindo debaixo do braço. Tem gente que não tem braço. Contente-se com a sua barriguinha. Tem gente que não consegue colocar uma comidinha dentro dela. Contente-se com a sua gordinha. Quantas magrinhas fizeram estética? Vou tirar uma gordurinha daqui. E não voltou mais. Melhor ter ficado com aquela gordurinha junto com o seu marido. Pergunte para o seu marido se ele quer que tire ela. Que tire essa gordurinha aí de você. Muita gente tomando tudo e tudo. Mas pergunte para Deus. Será que Deus está contente com isso? Sim, devemos buscar saúde. Mas a que preço essa saúde? Contente-se com o que você tem. Aproxime-se do Senhor. Não se apegue às coisas materiais. As coisas da vida, as circunstâncias da vida não é mais forte do que o seu Deus. Não é. Contente-se com o que você tem. O que excede do suficiente para a vida deve estar à disposição do Senhor para Ele fazer o que Ele quiser. Não se apegue às coisas do mundo. O rico se esqueceu de Lázaro, porque se apegou ao excesso daquilo que ele já tinha para a vida dele. Mas ele reteve. Se apegou aos bens materiais e no final não recebeu bênção. Não recebeu a glória. Não recebeu a unção e a comunhão com Deus. Recebeu choro e ranger de dentes. Então o que está lhe excedendo,
Nós devemos buscar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Então ame pessoas e use as coisas para abençoar pessoas. Mas nunca use pessoas e ame as coisas. Nunca. Contente com o que você tem. Porque o que você conquista é com oração, trabalho e planejamento. É assim que a gente consegue as coisas na vida. Buscando, perguntando ao Senhor. Ele vai te dar. Tende cuidado e guardai de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Exerça confiança no Senhor, exerça fé, confie nele. Ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Deus tem o suficiente para suprir sua vida. Fique insatisfeito com ele e busque novos alvos, novos objetivos com ele, nele, para a glória dele. Busque no Senhor o que você quer, mas nunca murmure. Confie, porque ele vai te abençoar. Distribua a abundância. Planeje o que você quer e ele vai conceder. E por fim, Deus é o nosso auxílio. Deus é o nosso auxílio. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Assim afirmemos confiadamente que o Senhor é o nosso auxílio. Isso aqui era usado nas ações de graça, no dia de festa, e nós vamos festejar a Deus hoje. Senhor, Tu és o meu auxílio. Deus é auxílio de homem e mulher, jovem, criança, idoso, ancião, todos. Deus é auxílio de todos vocês. Afirmem confiantemente: o Senhor é o meu auxílio. O fundamento do amor na unidade cristã é entender que Deus é o seu auxílio. Lembra da Arca da Aliança? Os querubins assim? Que seja você, sua esposa e sua família sendo uma morada para Deus habitar. E Deus habitava aquele ambiente. A unidade da família é chamar Deus para habitar na nossa vida, na nossa casa. É assim que a gente confia em Deus, para tornar o nosso lar. Pode passar? Lar, e um acróstico lindo realmente é o amor. E em Jesus Cristo, fundamento do amor para trazer a unidade cristã, é que realmente o amor de Jesus, ele é muito lindo. Amém?